financeira. Eu não sei se a gente já tem o pessoal aí, quem é que vai me ajudar, se não. Tem ninguém ainda, né? Vai, o Luanzinho tá correndo lá. Deixa me ver. Já tá lá, Luan, no grupo da mídia, ok? Enquanto o Luan vai indo, deixa eu colocar no grupo geral, gente, os slides, porque de repente facilita você acompanhar daí, tá bom? Tô colocando no grupo geral da gente. Tampa BPC, tá chegando os slides de hoje agora. Chegou aí? Pronto. Se você tiver em Tampa BPC, chegou os slides. Tá ok? Pronto. Enquanto eles vão posicionando lá. Hoje nós vamos tratar sobre contribuição financeira. E geralmente esse é um assunto que deixa pastor, liderança, deixa a igreja tudo de cabelo em pé, para aqueles que têm, obviamente, né? Então a gente fica preocupado com essas circunstâncias. Mas vocês vão ver que à luz das escrituras não tem nada de absurdo. O que tem é que a gente precisa seguir os princípios bíblicos estabelecidos para contribuição financeira, ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Vai comigo, quem tá aí? É Natan? É Luan? Sei lá, vamos lá. Luanzinho. Vai, introdução, olha. Vai colocando um parágrafo por vez. Pode tirar. Volta um pouquinho. Se você voltar, volta mais um. Veja, a contribuição financeira, segundo as escrituras e os nossos catecismos, nossa confissão, é uma expressão de adoração, fidelidade e alegria. Deixa eu começar dizendo logo isso. Parece que quando se fala em contribuição financeira, por causa do modelo de igrejas que a gente tem hoje, igrejas muito empresariais, mega church, aí fica todo mundo se tremendo para falar de contribuição financeira, o que eu tenho que dar na igreja, porque não sei o quê. Calma. Isso é um princípio estabelecido nas escrituras. Primeiro, um princípio que a gente adora o Senhor com tudo que nós temos. Por quê? Porque o Salmo 24:1 diz o quê? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que você tem é de quem? É dele por direito. Você já imaginou que você está no mundo dele, você só nasceu porque ele estabeleceu as leis naturais de você ser gerado na barriga de sua mãe e nascer. Você só está em pé, respirando, porque você está no mundo que é dele. Você já parou para pensar nisso ou não? Então, calma. Então, a gente fica fazendo, às vezes, um elefante branco em assuntos dentro da igreja que era a gente só se comportar biblicamente. A Bíblia diz que é prazeroso dar. Melhor é dar do que receber. A Bíblia fala que é adoração contribuir. Não é? Aí mas pastor, mas sabe o que pegou? É porque o povo aí vive roubando os crentes. Sim, infelizmente. Tem pastores que são empresários, são ladrões. Infelizmente, isso é verdade. Mas a gente não pode deixar que a má atitude em relação ao dinheiro prejudique o nosso privilégio. O nosso privilégio de contribuir com a obra do Senhor. O nosso privilégio de ver a obra avançando. Tá certo? Então, a contribuição não é uma barganha, eu dou para receber. Não, a contribuição é um ato de adoração. Contribuir é adorar o Senhor. Devolver para ele tudo que ele nos deu. Ele não é troca. A gente não manipula Deus quando a gente dá as coisas. Esse é o problema da teologia da prosperidade. Eu dou para receber. Eu dou para barganhar com Deus. Eu dou para que ele tem que me devolver. Não, mas contribuir com a obra do Senhor é uma questão de privilégio. Não compramos Deus quando a gente dá os nossos dízimos nas nossas ofertas. A gente não manipula Deus quando a gente dá os nossos dízimos nas nossas ofertas. A gente adora Deus. A gente não quer troca com Deus. Então esse princípio tem que ficar logo claro na base da nossa conversa. Quando a gente for falar de dinheiro, a gente não está falando porque a igreja precisa de dinheiro, porque o pastor precisa de dinheiro, porque o irmão, a missão precisa de dinheiro. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus fosse depender da sua fidelidade, da fidelidade da maioria das pessoas que tem aqui, para fazer a obra do Senhor, essa igreja não existia. Porque ele envia de onde nem menos espera. Por exemplo, o pastor de vocês foi sustentado durante 1 ano por pessoas que não estão aqui, nunca conheceram o trabalho e nunca nem sabe. Muitas delas que contribuíram não sabem nem que essa igreja existe. Você acha quem foi que mandou? Foi os caras? Não. É Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa bem assim, talvez drástica.
E eu queria que você entendesse de forma bíblica. Deus não precisa de nada seu e nem meu. É privilégio nosso poder participar da obra do Senhor. É privilégio. Se você faz alguma coisa por obrigação, porque você tem que contribuir, porque senão não vou ser abençoado, você não entendeu. Você devolve aquilo tudo que Deus tem lhe dado. Vai mais um pouco. Então, contribuir é parte da vida da aliança. Veja só. Deus é o Senhor de tudo. Salmos 24:1 diz isso. E nós somos o quê? Seus administradores, seus mordomos. Você tem uma casa, você tem recurso que não é seu. Ele lhe deu para você administrar. E saiba, ele vai cobrar disso depois. Vai mais um pouco. Generosidade é resposta à graça. A gente já viu isso. Vocês se lembram, a gente já passou pelo caso de Ananias e Safira, que morreram aos pés dos apóstolos. E Pedro disse, porventura, se vocês não tivessem vendido, não era seu. Então por que vocês estão fazendo isso? Generosidade é uma resposta que vocês têm que ter pelaquilo que vocês receberam. Vocês dão porque vocês receberam. Somente isso. Nós damos porque recebemos. Vamos mais um pouco. Então, John Piper diz assim, Deus não está à venda. E é verdade. Você não compra Deus porque você dizimou. Você não compra Deus porque você ofertou. Você não compra a bênção de Deus porque você está dando mais para o reino. Não. Deus não está à venda, meus irmãos. O Senhor não precisa absolutamente dos nossos recursos. Ele vai usar os nossos recursos, você querendo ou não, usando gente ou não, ímpio ele levanta, ele vai fazer alguma coisa para que a obra dele aconteça, tá? Então lembre-se disso. Mais um pouco. E o dízimo? Eu vou passar pelos meus slides aqui e vou ser bem objetivo para que você possa perguntar, fazer suas perguntas. Então anote aí, tá bom? Primeira coisa, o dízimo. O que é o dízimo? A palavra dízimo é a 10ª parte de alguma coisa. Então, a ideia de dízimo é o seguinte, é devolver ao Senhor 10% daquilo que você recebeu, do tudo que você recebeu. A pergunta é, pastor, isso ainda está em vigor? Deixa eu falar para você uma coisa. Dízimo apareceu, sabe onde? Em Gênesis 14. Alguém já disse que isso era coisa da lei. Não, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Quem foi que instruiu Abraão a dar? Onde é que estava na lei que Abraão tinha que dar? Aonde? Em nenhum lugar. A lei nem existia. Alguém diz assim, dízimo é coisa da lei. Não, dízimo é coisa de relacionamento com Deus. Dízimo é o primeiro degrau, não é o teto. Dízimo é o primeiro passo, tá? Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Vai mais um pouco, Luan. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis 14, verso 20. O dízimo é uma questão de devolver aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, veja, é um princípio natural. Não tinha lei quando Abraão fez isso. Melquisedeque não exigiu Abraão disso. Abraão simplesmente, iluminado pelo Espírito, ele simplesmente deu 10% daquilo tudo que ele tinha. Vai mais um pouco. Então, dízimo, cuidado, dízimo é antes da lei e é um ato espontâneo. Não tinha lei para Abraão fazer. É um ato de fé. Abraão fez porque ele acreditava que tudo era do Senhor e ele fez dentro da aliança que Deus tinha com ele. Deus tirou ele da terra dele em Gênesis 12 para uma terra que ele mostraria e para uma terra que ele nem sabia onde ir. Quando Deus começou a o abençoar, o que é que Abraão fez? Deus tem me dado tudo, devolva um pouco para o sacerdote, Melquisedeque é o sacerdote, para que tome conta da casa do Senhor. Onde é que isso estava na lei? Dízimo é antes da lei. Cuidado com essa história de, não, dízimo foi da lei, pastor, foi num período, não. Dízimo é do relacionamento espontâneo do pai da fé com Deus. Começou aí. Vai mais um pouco. Então, o dízimo também está na lei lá, lógico. Moisés, entendendo que era do relacionamento pactual, viu como Abraão fez, colocou dentro da lei. É verdade. O propósito do dízimo em Israel. Vai mais um pouco. Sustentar o culto, sustentar os levitas. Qual era o propósito do dízimo? Aos filhos de Levi dei todos os dízimos por quê? Herança. Para quê? Para que se sustente aquele que trabalha para a obra do Senhor. Esse é um princípio antigo. Por que Abraão deu dízimo a Melquisedeque? Porque Melquisedeque não fazia outra coisa a não ser trabalhar no templo, oficializar os cultos, fazer o serviço de culto, de sacerdote.
É isso que Moisés, que Melquisedeque fazia. E Abraão, reconhecendo isso, devolve uma parte de tudo aquilo que tem para o trabalho do Senhor. A mesma coisa, qual é o propósito da lei? Números 18, 21 mostra claramente, o livro de Números, livro de Levítico, mostra claramente que o propósito do dízimo na lei era sustentar quem trabalhava para o Senhor. Os levitas eram as pessoas que oficializavam o culto, limpavam a área do templo, não só cantava, tu acha que levita é só os levitas eram os cantores. Não. Limpava cocô de animal, ajeitava tudo. Tudo isso era levita. Que fazia, organizava o templo. Né? Por que cocô de animal, pastor? Porque se lembre que os carneiros iam para ser imolados, as rolinhas, as vacas, iam tudo para ser imolada. Era para ser sacrificada diante do altar do Senhor. Então, lembre-se, o propósito do dízimo, na lei, era sustentar o serviço do Senhor. Vai mais um pouco. E é uma demonstração de fidelidade pactual, não é superstição. Tem gente que diz assim, rapaz, se eu não der o dízimo, Deus não vai me abençoar. Se eu não der o dízimo, Deus vai me punir. Não, se você não dá o dízimo, você está demonstrando claramente a sua falta de amor pela obra do Senhor. E não quer dizer que Deus não vai suprir a sua necessidade, porque Ele é tão misericordioso que Ele pode ser que Ele não deixe faltar pão na sua casa. Porque tem gente que é infiel e o pão não falta na casa dele. Tem gente que é infiel no dízimo e o pão não falta na casa dele, não é? Agora, o que ele está perdendo? De manter uma relação de confiança, de amor, de integridade, uma relação pactual com o Senhor. Então o dízimo não é uma questão de apenas um dever, mas é uma questão de relacionamento, fidelidade na relação com o nosso Deus. Tudo é dele, eu devolvo aquilo que ele me deu. Vai mais um pouco. Malaquias e aliança. Veja, o texto de Malaquias famoso. Lembre-se que aqui já não era mais período da lei. Aqui era período de quê? Dos profetas. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos para onde? Para onde? Hã? Para a casa do tesouro. Você sabe o que é a casa do tesouro ou não? Era uma sala anexa ao templo, onde recebia-se todos os dízimos, as ofertas, para que houvesse o sustento daqueles que servem no templo, os sacerdotes. Veja, o dízimo não é uma fórmula mágica. Vai mais um pouco. Aqui não é teologia da prosperidade. É fidelidade ao pacto. Vai mais um pouco. Kevin DeYoung diz assim, o dízimo é lembrete. Tudo é de Deus. Vamos abrir o texto de Malaquias, o texto famoso, Malaquias capítulo 3, verso 10, por favor, a 12. Para a gente falar um pouquinho. Malaquias 3. Pedir para a Emerson aí levar para alguém ler, por gentileza. Malaquias 3, 10 a 12. Malaquias 3, 10 a 12. Alguém já está ali? Vê ali, André. O Marco deve estar ali, já pronto. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Exatamente. Deixa eu trabalhar um pouquinho nesse texto rapidamente com vocês. Primeiro, trazei todos os da casa do tesouro para que haja mantimento na casa e provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Nos ministérios que eu passei, e eu espero que aqui seja da mesma forma, nós não costumamos cobrar dízimo dos crentes. Nós ensinamos. O que nós estamos fazendo hoje é o quê? Ensino, ok? Por quê? Porque o Senhor chamou a responsabilidade da cobrança para quem?
para si. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que nela haja mantimento. E eu vou provar para vocês. Vocês provem se eu não vou abençoar vocês. Deus chamou a questão da relação, da fidelidade da contribuição, para uma relação pessoal com Ele. Ele diz, provem de mim. Então é por isso que eu, no meu ministério, nunca cobrei dízimo a ninguém. Porque eu sou eu mesmo que cobra. Nunca. E nunca vou cobrar. Agora, a gente ensina. Porque é princípio de quê? De fidelidade, meus irmãos. Você talvez nunca tenha dado um dízimo nessa igreja, mas você está aí, de portas abertas, o salário do pastor está pago, a luz está paga, está tudo pago. Sabe por quê? A fidelidade é do Senhor para com a igreja. Agora, o problema é seu. Aí uma relação sua com o Senhor nessa área. Agora, a igreja ele vai manter de pé, mesmo com a sua infidelidade. Então eu não tenho que me meter quando o Senhor diz assim, provai de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós bênção sem medida. Agora, se ele vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós bênção sem medida, se nós entregarmos o dízimo, e o que acontecerá se nós não entregarmos? Por vossa causa repreenderei o devorador. Aqui é um prato cheio para a turma da teologia da prosperidade, porque eles fazem uma anarquia com esse texto, né? Diz, não, Deus vai repreender, Deus vai mandar o devorador, vai acabar tudo se você não for dizimista. O que Deus está dizendo é o seguinte, é um princípio caro, para que não consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo? Eu vou manter a relação íntima com vocês, de ser o Deus provedor da vida de vocês e vocês serem meus filhos. Mas isso não quer dizer que todo mundo que seja infiel no dízimo, Deus, por sua infinita misericórdia, ainda não deixe cair um pouquinho da graça dele e lhe alimente. Não é isso. Por isso que eu não gosto desse tipo de teologia da prosperidade, que pega esse texto e diz assim, ele vai mandar o devorador. Não, é o contrário. Ele diz que por vossa causa repreenderei o devorador. O texto não é o contramão. Ele nunca disse que ia mandar o devorador. Quem diz isso é a turma da prosperidade. Ele vai repreender, refrear o mal para que a bênção dele seja sobre sua vida. Isso não quer dizer que os crentes nunca vão perder uma lavoura. Já perderam, não já? Com pragas, com isso, com aquilo outro. Mesmo ele sendo dizimista fiel. Então, cuidado para não condicionar coisas que as escrituras não condicionam. Eu dou dízimo, sou extremamente abençoado. Tá? Eu olho para a vida de muita gente aqui, ou de muitas igrejas, que não são dizimistas. E supostamente, olhando para a vida delas, parece que ela tem uma certa bênção na questão física, na questão material. Então, como é que esse texto se aplica assim? Não. A melhor forma de aplicar esse texto é dizer o seguinte, entregue por amor tudo que você tem, de tudo que você tem, a parte do dízimo, e mantenha a relação de Deus e povo, de Deus e filho, com o Senhor nosso Deus. Porque assim você vai abençoar não só você, mas também todas as nações. Eu gosto do final do texto, diz assim, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis um povo, uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O problema de quando eu não sou dizimista, a bênção não só não chega da relação comigo, a bênção que eu estou falando é material, estou falando da relação, mas a gente evita de chegar nas nações. O que é que tem a ver meu dízimo com as nações, pastor? Tudo. Quem sustenta a obra da igreja são os dízimos e as ofertas, e a gente faz com que isso chegue às nações. A gente está ajudando o Chandra aqui no Nepal. O salário dela integral a partir desse mês, do mês passado. Lembra-se disso? E a gente faz isso com o quê? Com a bênção que Deus deu na vida de vocês, e vocês entregam os dízimos e as ofertas, e a gente abençoa as nações. Entende? Então, é por isso que o texto está aqui. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A gente abençoa
com os nossos dízimos. Então, lembre-se, dízimo é antes da lei, Abraão dá a Melquisedeque. Dízimo é na lei, você vê Levítico e Números falando de dízimo. Dízimo é pós-lei, com os profetas, está aí Malaquias falando sobre isso. Vai um pouquinho. E dízimo é no Novo Testamento. A nossa teologia é uma teologia aliancista. Diz que teve coisas que continuaram do Velho Testamento para o Novo. Eu já falei, por exemplo, quando eu falei da lei, tem 3 aspectos da lei, 2 acabaram, não continuaram, que é a questão da lei cerimonial e civil, mas a lei moral continuou. Os 10 mandamentos continuam valendo até hoje. Honrar pai e mãe é o que a gente tem que fazer até hoje. Tá certo? Não matar, não roubar, não furtar é o que continua fazendo até hoje. Muito bem. Então, o que acontece? Aqui é outro princípio, o princípio do dízimo. Jesus teve toda a chance de acabar com o dízimo. Mas, para mim, ele reitera a prática e diz assim, não deixe de fazer essas coisas sem amor, justiça. Veja, o ensino de Jesus. Mateus 23, 23, por gentileza. Alguém que achou, possa ler, por favor. Mateus 23, 23. Jesus poderia ter acabado com o dízimo aqui. Diz, não é para vocês fazerem essas coisas. Como é que Jesus faz? Jesus, Mateus 23, 23. Eu vou ler, vai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem, porém, fazer estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Quais aquelas? O dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Dízimo poderia ser aniquilado no Novo Testamento com essa passagem de Jesus. Jesus reitera. Por quê? Porque você tem que entender que o dízimo é o mínimo do degrau. Se você está preocupado dizendo assim, mas pastor, dízimo é coisa da lei. Esse é um argumento que a gente já desconstruiu. Estou mostrando ele no Novo Testamento. Quer ver mais uma coisa? Para mostrar para você definitivamente que é coisa do Novo Testamento também, vai mais um pouco. Ele corrigiu a hipocrisia. Só é hipócrita. Os caras às vezes dão dízimo para mostrar que é crente demais e esquece do amor, da misericórdia e da esperança. Isso é hipocrisia. Jesus está condenando a hipocrisia, não é o dízimo. Jesus está condenando a hipocrisia, não o dízimo. E tem gente que é hipócrita porque dá, contribui muito, não tem vida nenhuma com Deus, mas só porque dá, contribui financeiramente, se acha um super crente. Isso é hipocrisia, é isso que o Senhor está dizendo. Vai mais um pouco. Dízimo, mais justiça e amor é vida de aliança, é isso. Contribuição financeira, devolver aquilo que Deus nos deu, mas a prática da justiça, a prática do amor, da misericórdia, tudo isso junto, não é só dízimo. Vai mais um pouco. Aí, Hebreus 7, você está dizendo para mim que dízimo é coisa da lei, mas já está. Jesus já recomendou. O dízimo como princípio contínuo foi lembrado em Hebreus. Os escritores de Hebreus disse, Levi pagou os dízimos em Abraão. Hebreus capítulo 7, verso 9. De novo reiterando a questão do dízimo. Então como é que o dízimo parou? Se Jesus não parou, se o Hebreus continua usado, aqui é usado como uma categoria teológica, mostrando a vida como um todo, e a prática não foi abolida, tanto é que Hebreus está relembrando a prática de novo, Hebreus capítulo 7. Mais um pouco. E o Sproul dizia o seguinte, aí está o pulo do gato, o dízimo é o primeiro degrau. Se você está achando ruim, porque eu estou defendendo o dízimo ainda hoje, faz o seguinte, cara pálida, dá mais do que 10%. Pronto. Não é a graça que superabundou a lei? Você usa esse argumento. Todo mundo que é mal dizimista, ele usa o argumento do seguinte, é a graça, pastor. Beleza, lindão. A graça foi mais do que a lei, não foi, lindão? Então dá mais do que 10%, cara, para você estar na graça. Pronto. É muita conversa mole, gente. O cara não pratica nem o dízimo e fica conversando besteira. Dizendo, não, porque eu tô na graça. Tá na graça, então dá mais. Tu tá na graça? Tu dá mais que a lei. Tu vai ficar aquém da lei? Tu vai ficar para trás da lei? Dá mais. Simples. Então isso tudo conversa mole. Não tem argumentação. Não tem recurso para desconstruir a argumentação que o dízimo ainda está valendo. Aí diz assim, não, mas isso é coisa da lei. Tá bom, ok. Você quer usar esse argumento ruim seu? Use.
Mas então fique a mais do que a lei, cara. Simples assim, porque Sproul dizia uma coisa muito certa: o dízimo é o primeiro degrau. Tu vai ficar abaixo do primeiro degrau? Não, tem que estar o degrau para cima. O degrau primeiro para cima. Né? Vai mais um pouco. E aí, pastor, e aquele texto de 2 Coríntios, verso 9? Pronto, vamos a ele. Isso é texto, pastor, que mostra como tem que ser a contribuição. Ok. Vamos lá então, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 1 em diante. 2 Coríntios 9. Presta atenção. Vocês são crentes presbiterianos, vocês precisam ser bíblicos. Quando vocês forem defender alguma coisa, vocês têm que mostrar texto bíblico. Vocês não podem dizer, porque o pastor disse assim. Não, ninguém vai te ouvir. Você tem que dizer, a Bíblia diz assim. Então você, como crente presbiteriano, você mostra seu argumento bíblico. Não é? A gente tem ensinado isso aqui. Não, porque o pastor ensinou assim na nossa igreja. Não, não vai valer. O cara vai dizer, eu nem conheço aquele pastor. Agora você mostra biblicamente. Mais um texto para a gente desconstruir a ideia equivocada de que dízimo cessou. Veja, aí alguém chega nesse texto e diz assim, o padrão de contribuição no Novo Testamento é 2 Coríntios capítulo 9. Ok. Vamos a 2 Coríntios capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. O que é que está em voga aqui? Primeiro verso. É desnecessário falar quanto à questão de quê? Da assistência, da contribuição financeira. Tá certo? Contudo, enviei os irmãos, verso 3, para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso algum macedônio forem comigo e vos encante desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo o seguinte, olha, eu tenho comentado que vocês sempre estão prontos para ajudar, para que não seja uma vergonha, que não seja um vexame, quando alguém chegar aí e precisar de alguma coisa. Esse é o resumo do que eu li até agora, entende? Aí vamos agora para o verso 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como que está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. O que é que nós vemos aqui? O princípio de recolhimento das contribuições. Outro princípio, o princípio de recolhimento é programado, não, como é que a gente fala? Tem uma palavrinha que diz, ela é sistematizado, mas tem outra palavra, ela é proporcional, segundo quando cada um contribua segundo aquilo que propôs de seu coração. Ela é constante, não é só uma vez, quando você entender que pode ser feita, tá certo? Aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. A ideia de semear é uma ideia de continuidade. E veja, aqui o evangelho da prosperidade, mais uma vez, pega e faz toda a anarquia do mundo. Você está colhendo pouco, você está colhendo pouco porque você está semeando pouco. Você tem que dar mais, que não sei o quê, blá, 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 blá. Isso é uma festa. Só que a recompensa aqui, que está sendo nos proposta, é a ideia de que o que semeia com fartura, com abundância também ceifará, não necessariamente coisas materiais. Porque a abundância da vida do homem, de Jesus no seu ensino, não constitui-se no bem que ele possui. Eu vim para que tenham vida, diz Jesus, se vocês a tenham em
a abundância. Estou fazendo a teologia em cima do termo abundância que aparece no verso 6 do capítulo 9. 6 do capítulo 9. Abundância aqui não necessariamente é a ideia de bens materiais que nós vamos, de recompensas materiais, mas a ideia de que Jesus disse que ele veio para que a gente tenha abundância. Abundância em quê? Sentido de vida, presença dele, constância aos seus pés. É isso que o texto está nos dizendo. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tem gente contribuindo, eu vou contribuir porque não os caras vão me cobrar. Fazendo com tristeza. Não, é com alegria de poder participar. E a contribuição aqui, proporcional a tudo que a gente tem. Por isso que a gente diz que o dízimo é o primeiro patamar, daí para frente você faz o que Deus propôs no seu coração, mas não fique aquém para que seja demonstrado cada vez mais a alegria da sua contribuição e da sua proporcionalidade. Então veja, Keller diz assim, dar é participação e não pagamento. Nós não estamos cobrando nada seu e ninguém aqui vai cobrar nada seu e ninguém vai me cobrar. A gente vai ter que fazer com graça, com amor, com alegria de poder contribuir. Mais um pouco, para eu deixar aberto para as perguntas. A nossa confissão fala de... Pastor, e as nossas confissões? Fala de contribuição. Pagamento justo aos ministros é a base de 1 Coríntios 9,14, 1 Timóteo 5,18. Contribuir é parte do culto público. Está lá na confissão, no capítulo 21, verso 5. Nossa confissão de fé 26, 2. Socorrer uns aos outros em coisas externas. Inclusão do sustento dos necessitados. Contribuir faz parte da comunhão dos santos. Tá certo? Então, tudo isso a gente entende que é uma coisa muito importante para ser feita, não só pelo princípio bíblico, também da nossa teologia. Vai mais um pouco? Dar e emprestar livremente segundo as nossas capacidades. Também tudo isso é da confissão, já está lá no texto. Vai mais um pouco? Porque eu quero chegar para deixar vocês discutirem a questão. Pronto, então, como é que fica a situação... Volta. Como é que fica a situação bíblica da nossa contribuição? A contribuição é um dever moral, pactual e cultico. A gente faz isso no culto. É parte do culto, por isso que a gente recolhe nossos dízimos e as nossas ofertas. Faz parte da nossa comunhão. A gente recolhe para ajudar uns aos outros. Faz parte da nossa ética cristã. Não é justo, por exemplo, que uns contribuam e outros não, e todos desfrutem de tudo. É uma questão de moral, de ética, e faz parte da missão. Não esqueça que as suas contribuições também alcançará outros povos. Então é importante que a gente entenda isso. Por exemplo, não é ético, a igreja tem 100 membros e 20 que sustenta tudo. Isso não é ético, isso não é cristão. Isso não é ética cristã. E faz parte da comunhão da gente. A gente contribui para ajudar uns aos outros, para ter o que a gente socorreu necessitado. E também faz parte da nossa missão. Mais um pouco? E conclusão, contribuir, meus irmãos, é adorar, não é barganha, não é superstição, não é troca, é uma resposta à graça. Porque ele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. Tudo é meu? Não, tudo é dele. E o que é meu é porque ele me deu. E se ele me deu, eu devolvo, eu contribuo, eu posso, assim, com alegria, sustentar a obra do Senhor. Amém? Então, vamos deixar por aqui para que a gente possa abrir para perguntas. Eu sei que vocês devem ter muitas perguntas e eu quero dar mais tempo hoje, por isso que eu tentei resumir a aula mais de hoje, para dar mais tempo para que você pergunte, que às vezes na pergunta prática a gente pode ajudar você. Alguém? Diga, Emerson. Pastor. Estou ouvindo. O dízimo, no caso. Se eu tenho um irmão necessitado, e eu separei esse dízimo para contribuir na igreja, né? Mas eu sei que o irmão aí, por exemplo, antes do domingo, que está necessitado, né? Que precisa de algum mantimento, alguma coisa. Eu posso pegar esse dinheiro do dízimo e entregar e investir, né? Ou abençoar o irmão com esse dinheiro do dízimo? Não sei se essa é a pergunta certa. Deus aceita dessa mesma forma, ao invés de eu deixar na igreja, para que a igreja distribua e faça essa distribuição, eu diretamente abençoar o irmão com esse dinheiro. Olha, primeiro vamos deixar claro o seguinte.
Eu gosto do princípio de Ananias e Safira, quando Pedro, naquela passagem de Pedro, Pedro diz o seguinte: é de vocês. Se vocês não tivessem vendido, não tivessem entregue, não era de vocês? Pronto. Então, primeira coisa que a gente não tem que tirar a responsabilidade é do dizimista, do ofertante. O que você vai fazer com o seu dinheiro, primeiro é responsabilidade sua. Então, a gente tem que deixar isso de pé. Porque depois vão criticar a gente tá ensinando que a gente está querendo controlar o dia de vocês. Não é isso, tá? Agora, a recomendação bíblica que a gente acabou de ouvir é que tragam os dízimos e as contribuições para a casa do tesouro, que era aquela casa administrativa ou seja, a tesouraria daquela época, para que assim o tesoureiro pudesse, junto com a liderança da igreja, distribuir os recursos. No caso como esse, como é que eu tenho aconselhado? É situação emergencial. O cara tá morrendo agora, vá lá, meu irmão, e socorre. Depois volta e dá o teu dízimo com aquele que sobrou, explica a liderança da igreja, o tesoureiro, quem quer que seja. É uma situação que pode, você talvez abençoe mais. Sabe como? Ensinando a sua liderança também, mostrando para a sua liderança onde é que está a necessidade, que às vezes a liderança não está vendo. Então, às vezes, você pode chegar, entregar o seu dizer, agora eu trouxe uma demanda para vocês. Olha, fulano está passando necessidade. Vamos ajudar fulano? Com certeza isso aí será muito bem-vindo também para que a gente possa... Por quê? Se a gente libera, Emerson, cada um fazer o que quiser, também como é que ficará a parte administrativa da igreja? Entendeu? Então, um princípio tênue. Nós não queremos mandar no seu recurso. O recurso é seu. Você faz o que você disser. Mas Deus sabe porque Ele mandou trazer. Porque já imagine que cada um agora fosse administrar o seu próprio... Não tinha nem aluguel, dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Não teria nem recurso para fazer nada. Se todo mundo agora resolver administrar o seu dízimo. Por isso que o princípio não é que todo mundo administre. Não, é que a igreja administre para todos. Esse é o princípio estabelecido em Malaquias. Agora, você tem uma necessidade urgentíssima, que a pessoa está morrendo, é isso que eu estou dizendo. Em caso extremo, não, cara. Vai lá e ajude o recurso e depois explique para a sua liderança. Isso vai abençoar também a liderança, porque vai ver que você está fazendo a coisa certa, vai chamar a atenção da liderança para ver onde está necessitado. Então, acho que isso é importante. Manter a orientação que Deus deu é muito importante. Mas lembrar da piedade está acima de todas as coisas. Você vê alguém morrendo, você não vai ser tão legalista de não socorrer uma pessoa que está morrendo. Né? Isso é errado. Isso. A Johanna, depois André. Diga lá, Johanna. Eu tenho uma dúvida. Claro. Eu vim da presbiteriana do Brasil. Claro. Eu queria entender como funciona, se existe um teto no salário pastoral. Porque, pelo que eu sei, não sei se eu estou falando, que assim, dependendo do pastor ou do tamanho da igreja, é um salário assim, exorbitante. Não que não seja digno, que não seja um trabalho árduo. Mas, por outro lado, eu acho, na minha opinião, porque eu venho de uma igreja, tipo, né, então, que era pregado muito isso, tipo assim, o pastor, ele vive super bem e os irmãos, às vezes, não. E eu queria saber se na presbiteriana do Brasil existe esse teto. Tipo assim, que tem igualdade entre os irmãos, assim. Não que o pastor não viva bem, não tenha que viver, mas também não sei se é necessidade, tipo assim, ter salários exorbitantes. Sendo que poderia ser aplicado em vidas. Belo está aqui, eu queria pedir para Belo prestar atenção nisso. Anderson também não está, mas talvez... Anderson está doente, tá, gente? Eu me esqueci de pedir oração por ele, mas vamos orar por ele no final. Ainda está doente, está se recuperando. Se a gente já tivesse tratado essas questões, eu ia pedir para Belo responder agora para você. Porque tudo que eu disser agora pode soar como eu estou falando em causa própria. Eu não devia responder essa sua pergunta. Mas, como nós ainda no conselho também não tratamos, porque é muita coisa, a gente está estruturando muita coisa, tem muita coisa para ser estruturada. Então, eu vou responder com devido cuidado, Johanna, e respeitando você e a sua pergunta, mas o certo é a igreja ter definido no seu conselho a visão que ela tem sobre essa questão. Mas eu vou dar a minha opinião biblicamente.
biblicamente. Tentar ser mais neutro possível, sabendo que eu posso apanhar em qualquer resposta que eu vou dar agora. Primeira coisa que o apóstolo Paulo trabalha sobre essa questão do salário pastoral é dizer justamente isso. Todo trabalhador é digno do seu salário. Ele usa a figura do boi, que debulha o milho e que precisa comer daquilo que ele mesmo faz. Todo trabalhador é digno do seu salário. Você perguntou se existia um patamar de salário. Não existe. Não existe, nem as escrituras definem isso, e nem a própria igreja presbiteriana não define. Sabe o que a igreja presbiteriana define? O mínimo que o salário pastor tem que ser. Hoje esse teto está em 6 salários mínimos e meio no Brasil. Aliás, desculpa, foi corrigido para 7, porque as coisas no Brasil aumentaram demais. Então hoje um salário dentro da igreja presbiteriana do Brasil não pode ser menos do que 7 salários mínimos. Eu acho que isso está em torno de R$8.000, né? 1.400 e pouco, né? Cada um, né? Mais ou menos isso. Quase 9.000 reais. Porque as coisas aumentaram demais, né, no Brasil. Então eles definiram o piso. Aí daí para frente é cada conselho com a realidade da sua igreja e levando em consideração. É que se pese que o pastor estudou muito para chegar onde ele está, dentro do sistema presbiteriano, que se pese que ele abriu mão de carreiras profissionais para estar aqui, para estar com vocês, para estar com outras igrejas, né? Teve muita gente que abriu mão de heranças, de pai, de mãe, para estar aqui, para estar com vocês. Que se pese que não é bom que o líder da igreja esteja preocupado com a conta de luz, né? Que não é bom que ele esteja preocupado com a comida dele, porque isso vai tirar a energia dele de visitar vocês, de acudir vocês e de preparar bons sermões para aqui no domingo, né? Então, que se pese tudo isso, que todas as vezes que for sentar para fazer as análises da questão do salário pastoral, leve tudo isso em conta, onde é que ele está inserido. Por exemplo, tem pastores que eles, num contexto aqui da América, isso é mais fácil, eles têm vários grupos de finança dentro da igreja dele, e que ele precisa, às vezes, ir para um restaurante que o irmão está convidando, e para ele se sentir digno, e o irmão tem uma condição boa, para ele se sentir digno, ele precisava pelo menos ter condição de participar da conta. Tá ali. Agora, se o irmão convida ele, beleza, ele está livre disso. Então, assim, eu estou dizendo detalhes que às vezes passam despercebido. Então, que tenha dignidade, esse é o ponto. Agora, eu não concordo e não receberia, e rejeitaria receber um salário, que, por mais justo que seja, por mais que eu me esforce que seja, ao ponto de ter gente passando necessidade na minha igreja. Eu não faria isso. A gente estabeleceria o piso, para eu não morrer de fome, e todas as outras demandas que a gente tivesse que aumentar meu salário, eu mesmo pediria para dizer, não, de vez de vocês me dar, vamos agora ver a necessidade dos que estão dentro da nossa igreja. Eu acho que isso é um princípio bíblico também. Agora a igreja é muito abastecida. E tem igreja assim, tá? Muito abastecida. Ninguém está passando necessidade nesse tipo de igreja. E aí eles privam o pastor de ter um salário melhor, porque eles acham que o pastor está ganhando demais. Isso para mim é judiar. Isso, eu não me submeto também. Nunca teria problema de pastorear uma igreja que não que fosse pobre, humilde. Eu já fiz isso, quero estar aí de testemunha. Já botei do meu bolso várias vezes, não tem problema nenhum. Não tenho problema com isso. Agora também não pode estar num lugar que todo mundo tem uma bela de uma condição e nem tem necessidade nenhuma e ficar restringindo a melhora da condição pastoral. Porque os caras não querem pagar muito ao pastor. Tá? Primeiro que o dinheiro não é deles. Eu já disse a Bela sentando que quando eu for discutir salário, a gente vai estar na mesa. Eu já disse para a Bela antes. Eu nunca saio da mesa na hora de discutir salário. Sabe por quê? Porque eu quero dar aos meus presbíteros a condição deles terem tranquilidade quando chegar diante de vocês da Assembleia, que vai expor o meu salário. Todo ano meu salário é exposto aqui. Esse é o sistema presbiteriano. Louvado seja Deus por isso. Vocês sabem do meu salário. Vocês sabem quanto eu ganho aqui. Porque em janeiro desse ano, nós tivemos uma demonstração de conta completa. Em janeiro do ano que vem vai ser de novo.
Tá certo? Então, a gente fala abertamente. Então, para proteger meus presbíteros, eu digo, eu fico na mesa, porque se eles reclamarem lá que vocês não me deram, eu digo, eu que decidi com eles. Como teve uma outra igreja na época daquela Covid, né? Da Covid-29, meu salário ficou congelado 3 anos. E teve uma irmã que na Assembleia, todo ano tem Assembleia, sistema presbiteriano, todo ano tem Assembleia. E ela ficou pegando 1 ano, 2 anos, no 3º ano ela se levantou. Disse, olha, eu tô vendo que o salário do nosso pastor aí tá congelado faz 3 anos. Vocês não vão fazer nada, não? Como eu estava com eles na mesa, eu pude me levantar e dizer, não, meus irmãos, eles propuseram a melhor, eu que não quis. Porque eu acho que ainda não é tempo disso, por causa do caixa da nossa igreja e porque a gente precisa assistir as pessoas que foram atingidas com a Covid. Então, eu estando na mesa, porque tem pastores que se levantam e deixam os presbíteros. Primeiro que eles não são dono da igreja. Primeiro que eles não são dono do dinheiro. Nós temos que trabalhar junto, biblicamente. Tá certo? Eu sou presbítero tanto com eles pastor tanto comigo. E depois, para que eu possa defendê-los de comentários que vocês mesmos possam fazer. Entendeu? Para que eu possa dizer, não, senhor, não, eu estava lá. Eu vi o que aconteceu. Tá certo? Então, Johanna, eu espero ter lhe explicado. Então, eu não tem teto não tem piso. E vai depender de muita circunstância de cada igreja, de cada situação. E eu dou minha opinião de que o pastor, ele, por mais que ele se esforce, mais que ele não pode ver a necessidade da sua igreja, não se mover em relação a isso. Eu acho que isso não é pastoreio, eu acho que isso não condiz com a realidade de quem está pastoreando. Tá? Alguém mais? Eu acho que é André. Bom dia, pastor. Bom dia, meu querido. Bom dia. A gente não deu aquele abraço gostoso ainda, né? Mas vamos dar. Sim. Louvado seja Deus. Gostou? Rapaz, eu não tenho nem dinheiro, nem roupa pra usar isso. Mas quem me deu isso aqui foi Cauezinho. Olha, Belo, tu gostou? Tu é metida estilista aí, Belinho. Gostou, Belinho? André viu, viu? Obrigado, Andrezinho. Foi Cauezinho que me deu. Eu nem tenho nem dinheiro pra comprar isso, mas tudo bem. Vai, vai, André. Usando a mesma passagem que o senhor leu, eu gostaria de enfatizar que diz, de vós, escribas, fariseus, hipócritas, é bom provar, e diz, a justiça, a misericórdia e a fé. Certo. Eu venho de uma doutrina que eu acredito que o dízimo é sempre questão de fé. Isso. Tá? Quando eu devolvo, na verdade, eu estou glorificando ao Senhor aquilo que Ele me deu. Isso. Tanto que eu peço bem ao Senhor, e eu não concordo com o Senhor diz, não, entre irmão necessitado e o dízimo, o irmão. Uhum. Eu entendo que primeiro é Deus. Uhum. Porque foi ele que me abriu porta de emprego, Claro. ele sustenta. Claro. Eu devolvo o meu dízimo para que a igreja possa fazer o serviço dela. Olha, eu estou dando meu dízimo para muito necessitado. Uhum. Claro. Porque aí eu estou quebrando o princípio do primeiro... Primeiro amor. Primícia. Princípio da primícia. Como o senhor falou, é bem claro que Jesus não aboliu o dízimo. Uhum. Quando ele é questionado, acho que tem um escribas, ele fala, ele pega lá e fala, olha, dá a César o que é de César. De Deus que é de Deus. Uhum. E Lucas enfatiza, olha, é melhor dar do que receber. O que é esse dar? Como é que funciona? Eu posso falar que eu tenho autoridade. Eu vou rapidamente, isso não é. Eu me tornei procurador da OAB do Rio de Janeiro. Foi aí que eu tive um up na minha carreira. Uhum. Eu tinha recebido essa promessa em abril daquele ano. Só promessa. Até que em novembro, eu fui participar de um culto. Não tinha nada a ver, uma quarta-feira, e o pastor estava lá. E você dá com esse discurso. Você vai ser... Eu nunca tinha dado disso. Uhum.
Porque eu ficava olhando, quando a irmã perguntou, o pastor tá de carrão, vocês... Mas havia aquele momento que ele estava pregando para a empresa em relação a ele e eu. Isso. E eu lembro que eu tinha R$780 no meu conta. Você usava ainda cheque. Era um bom dinheiro naquele tempo. Eu preenchi no cheque conforme está aqui, a fé. É a fé. Uma quarta-feira. Quando foi no dia seguinte, quinta-feira, eu fui fazer uma audiência, porque eu era procurador voluntário. Eu fui fazer audiência, eu conheci o juiz da Vara Federal do Rio de Janeiro. Fui fazer audiência. E na sala de audiência, chegou um mensageiro da OAB com a notícia, falou, André, me mandaram aqui para dizer que sua contratação saiu agora. E eu vejo aqui como resposta da fé que eu tive, da fé que era o único jeito que eu tinha. E ali, sabe, em novembro, um mês, eu sempre recebi tanto. Eu falei, gente, só tem um mês de trabalho. Porque OAB tinha... Não, pastor, é uma questão de fé. Não é que você está barganhando a Deus. Não. Não é. Então, Deus em primeiro lugar. Tem pastor que merece, venho de novo de uma igreja, tem pastor que recebe 30, 40 mil reais. Ganha 30, 40 mil reais. Sei. Mas são pessoas que trabalham. Que a igreja não tem autoridade, o povo não tem... Mas ele ganha 30, 40 mil reais. Mas ele está dedicado na obra. Como o senhor falou, deixou carreira de militar, deixou de ser policial federal, deixou de ser juiz para viver na obra. Então tem que viver de forma digna. E é por olhar, por ter essa visão que eu não considero uma abençoada. Amém. Não posso... Que Deus continue com misericórdia. Minha parte financeira, eu não tenho que reclamar. Me sustentou no Brasil, me sustenta aqui. Até porque eu digo, quem tem o Espírito Santo prospera em qualquer lugar. E o imigrante tem o dever de ser fiel a Deus. É verdade. Tem o dever. Não é questão de questionar o que vai ser feito, o que pode ser feito. Porque minha relação, ressaltando, sou eu e Deus. Isso. Ok, André. Deixa eu esclarecer coisas talvez que passou batido para você. Eu nunca disse aqui no estúdio de manhã que dízimo não era uma questão de fé. Tanto é que eu disse que nessa parte é tão de fé que Deus chama a coisa para ele. Façam prova de mim, né? Concordo ipsiliter com você que é uma questão de fé. Quando eu estava me citando a questão do exemplo de Emerson, para explicar melhor, eu não estava dizendo que Emerson não devia dar o dízimo. Estava dizendo de uma necessidade extrema, ele está com o dízimo guardado, uma necessidade extrema na mão, na mão não, que acontece naquele momento e a pessoa está a morrer e ele só tem aquele recurso do dízimo. Ele usa para socorrer uma vida, pega o restante, leva para a tesouraria da igreja e explica por que está descompleto, porque socorreu uma vida. Esse é o meu ponto. Ele não deixou de entregar o dízimo. Ele socorreu uma vida e voltou com o restante e entregou lá. Por isso que eu digo, eu não quero ir contra o princípio que Deus estabeleceu. Trazei para a casa do tesouro. E concordo tanto com você que é questão de fé, que eu não concordo com alguém que diz assim, eu não consigo dar o dízimo porque minhas contas não fecham. Veja, observe o que eu vou dizer agora. O dízimo é a primícia, não é aquilo que sobra, não é aquilo que resta. É as primeiras coisas. Onde é que eu sei isso? Provérbios capítulo 3. Dê uma olhadinha lá. Provérbios capítulo 3. Se na sua planilha de conta, primeiro não está o dízimo, é porque você não entendeu ainda a prioridade do Senhor na sua vida. Veja, na minha planilha de conta está lá. A primeira conta é dízimos. Veja 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso é bíblico. Isso é princípio bíblico. Lembre-se, Provérbios é princípio de sabedoria que não é só do Antigo Testamento, é para a vida inteira. Lembre-se, ouça de novo, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, as primeiras coisas de toda a tua renda.
Você não faz a conta da casa e vê se vai dar para dar o dízimo. Não. Você vê o que você recebeu no mês, separa o dízimo e aí você paga as contas da casa. É totalmente diferente. O princípio é outro. Então tem gente, e aí eu concordo, né, que tem gente que não está fazendo isso por uma questão de falta de fé mesmo. Que Deus pode suprir o restante. Eu tenho uma história, você teve a sua história, todo mundo tem uma história com o dízimo aqui, certamente, e eu tenho uma que me marcou muito. Meu pastor, eu era presbítero dele, e eu passei pouco tempo sendo presbítero dele, foi muito meu amigo, morreu com 42 anos, num câncer, reverendo João Paulo de Souza Filho. E eu fui pastor, presbítero com ele apenas um ano, e depois eu saí, fui pro seminário. Voltei ao seminário e fui para São Paulo. Eu saí, fui para São Paulo, e ali fui para Piracicaba, depois Limeira, e cheguei aqui. Então, eu não sabia disso. Eu era presbítero dele e amigo dele. O Gorete me contou depois que ele morreu. O Gorete disse, teve um dia que nós estávamos sem nada para comer em casa. Pastor da minha igreja, cara, que ele me machucou. Ele podia ter falado comigo, né? Mas ele resolveu não falar. E ele tinha o dízimo guardado, e Gorete tinha visto que ele tinha separado o dízimo. Estava lá no bolso do paletó dele. Gorete disse assim, Sami, eu sabia que tinha dinheiro lá. Eu fui lá em João. João, nós não temos nada para comer hoje. Aí, e assim, tem pouca coisa, tem um arroz ali e tal, alguma coisa. E ele gostava de uma carnezinha, bom mineirão. Aí ele disse, não tem nada para mistura. Aí ele disse, ok, vamos falar com quem pode resolver, né? Não, João, mas você tem aquele... Aí ela se lembrou, você tem aquele dinheiro, ela disse, aquilo não é meu. Aquilo não é meu, Gorete. Senta aí, vamos orar. Orou. Com 30 minutos, a mãe dele de Belo Horizonte fazia mais de 2 anos e meio que tentava vender uma casa para distribuir para ele e para o irmão dele. E a herança dela. Ela vendeu naquele dia, ligou para João, dizendo assim, olha, tá depositada a tua parte na tua conta. Com 30 minutos. Gorete, não deu meia hora. O telefone tocou. Ele disse, agora, Gorete, quem resolve já resolveu, vamos lá fazer a compra. Ou você tem, ou você quer o abençoador, ou você vive só atrás das bênçãos. Nós precisamos querer Deus na nossa vida, somente isso. E tudo ele vai providenciar. Esse negócio que, concordo com o André, esse negócio que a gente está num contexto migratório, porque eu tenho que guardar dinheiro, porque não sabe se documento vai, não sabe se a gente vai ser deportado, não sabe o que vai acontecer. Tenho que guardar dinheiro. Guarde todo o recurso que você puder, mas não roube a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Você não será abençoado. Você talvez não sabe porque você está recebendo um saco furado, não dá para nada. Porque nós precisamos da bênção de Deus, não é de recurso nenhum desse mundo. O dinheiro todinho do Banco Central pertence ao Senhor. Quem dizia isso era o pastor Kim. O pastor Kim construiu mais de 22 templos no Brasil sem ter $1. E eu fui agraciado com um dos templos lá em Piracicaba, que foi ofertado pela missão coreana. O pastor Kim dizia assim, vamos orar. Era o que ele dizia. Vamos orar. Mas pastor, aqui o tempo vai ficar muito caro. Ele disse, Sami, vamos orar. E do nada, minha irmã vendia suas casas na Coreia e construiu o templo. Mais de 21 construção de templos. Sem ter $1. E ele dizia para mim, sabe por que eu digo isso a você? Porque o dinheiro do Banco Central, do mundo inteiro, pertence a Deus. Ele pode tirar um pouco de lá, por uma via e mandar para nós. E fazer isso acontecer. Então eu concordo com você, André. É uma questão também de fé, não de barganha. Nós não estamos fazendo isso porque nós queremos ganhar mais dinheiro. Nós precisamos querer fazer isso porque a gente acredita na provisão de Deus. É isso que a gente quer fazer. É porque a igreja precisa. Não, a igreja não precisa. Você não tem dado e a igreja está fechada as portas? Muitos de vocês não têm dado. Que eu sei, eu acompanho o relatório com a tesouraria. Muitos de vocês não têm dado, mas está fechado as portas. Pastor deixou de estar aqui, pastor deixou de comer.
Sabe por quê? Porque Deus não precisa do seu recurso. Eu digo mais uma vez, insisto. Agora, você precisa cooperar. Você precisa dar. Para quê, pastor? Para se sentir participante da grande obra que ele está fazendo. Para isso. E para que a bênção dele esteja sempre sobre sua vida, não no sentido de lhe dar mais do que você precisa, mas de lhe acompanhar, tanto na bonança quanto na escassez. Entendeu? Então, dízimo é uma questão, não é apenas, a gente está falando aqui de questões para a igreja, administrativa, o pastor fala disso porque tem que pagar as contas. Não, não. Eu já disse, nós fomos plantados no primeiro ano quase sem nenhum recurso daqui. Não é isso. Deus pode mandar. Tá aí agora. Ó, como é que a gente vai fazer para sair daqui? Deus pode mandar. Olha pro caixa, não tem. Não tem. A gente não tinha dinheiro para fazer uma festa que a gente fez. Fizemos. Tá aí Belo e os irmãos. Estamos devendo alguma coisa? Nenhum dólar estamos devendo. Nada. Fizemos a festa que nós fizemos. Deus pode fazer, eu não tenho preocupação com isso. Agora eu estou falando, estou ensinando por causa de você, da sua relação com Deus, da sua intimidade com o Senhor, de você provar e ver como Ele é bom, de você ver coisas grandes acontecendo na sua vida. Estou falando por causa de você. Por causa da igreja. Por causa de você. Certo? Alguém mais, gente? Juliano, para a gente encerrar. Última para a gente encerrar. Vai, Júlio. Vou fazer a pergunta para o pastor e para a igreja toda. Uhum. A vontade de Deus a Bíblia não pode ser feita, boa e agradável. Sim. Então, por que a gente tenta fazer a nossa? Uhum. A nossa é melhor do que a de Deus? Se a de Deus é perfeita, boa e agradável, Uhum. às vezes a gente tenta fazer a nossa vontade Uhum. melhor que a vontade de Deus. Uhum. Aí a segunda pergunta que eu tenho, eu já sei a resposta também, dá vontade de Deus entregar o dízimo? Ou não? Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é entregar o dízimo você não entrega, você acha que foi melhor? Uhum. Eu vou fazer essa observação. Uhum. Talvez a gente... Tem muita gente achando que a vontade dele é melhor que a de Deus. Uhum. A diferença entre eu ouvi alguma coisa essa semana interessante, eu vou compartilhar com os irmãos, me incomodou bastante. Uhum. A diferença entre um pouco pesado, Uhum. a diferença entre o ateu, Uhum. muitas vezes nós crentes, Uhum. o ateu ele fala que não tem Deus, Uhum. Uhum. e nós falamos que acreditamos em Deus, mas queremos ter o controle de tudo. Uhum. Essa Uhum. é a grande diferença. É isso aí. E a gente continua fazendo isso. É. Inclusive no que diz respeito ao dízimo. Inclusive no que diz respeito à gratidão. O senhor pregou hoje sobre gratidão. Isso. Nós, não precisa me responder. Foram curados de uma vez só. Só um Uhum. voltou Uhum. e agradeceu. Uhum. Proporcionalmente, Uhum. as igrejas são mantidas, não sei, o Uhum. nosso tesoureiro está por aqui, Uhum. em torno de 20%, 30% dos Uhum. membros assíduos Uhum. que mantêm a igreja. Talvez seja uma realidade, não seja. Certo, certo. Então, a nossa gratidão está sendo como Uhum. a gratidão dos leprosos ou a gratidão de alguém que tem relacionamento, como o senhor falou, Isso. com Deus. Isso. E o nosso dízimo diz mais a respeito do nosso relacionamento Com Deus. do que fazer barganha com Deus. É verdade. Encerro aqui falando uma coisa. Na sua barganha com Deus, eu tenho uma notícia muito Aham. triste para dar. Desculpa, na sua não, na minha barganha com Uhum. Deus, eu tenho uma notícia muito triste para dar para mim. Uhum. Eu vou perder. Claro. Mas é só para reforçar um princípio. Nós jamais vamos cobrar dízimo de ninguém. Esse é um princípio bíblico. Nós vamos ensinar. Todas as vezes que a contribuição cair por algum desvio da gente, a gente vai ensinar. A gente vai reiterar. Porque é uma questão de relacionamento de fé seu, com Deus. E lembre-se, a bênção não está no quanto mais eu contribuo para que eu mais receba. A bênção está em a gente ver milagres acontecendo nessa área. Porque nós resolvemos querer um relacionamento fiel e sincero com Deus, certo? Então, jamais, você nunca vai me ver eu chegar na sua casa ou a você e dizer, rapaz, você tá... nunca fiz isso. E espero morrer sem fazer isso. Agora, ensino, eu tenho que ensinar todo o conselho de Deus.
toda a vontade de Deus é dita em Mateus 28, que eu tenho que ensinar a vocês, todo mundo tem que ensinar. Então, por isso que a gente está ensinando. A gente está mostrando para que vocês entendam o caminho melhor de servir ao Senhor. Isso também é demonstração de gratidão. E gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de